Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu me chamo Carol Freitas. E o vídeo de hoje é sobre o segundo trimestre da gestação. Eu faço um pequeno relato, eu vou deixar linkado por algum lugar aqui, um vídeo falando sobre o primeiro trimestre. E eu vou contar sobre como funciona, quais são os medos, quais são as preocupações que a gente tem no segundo trimestre, os exames, de tudo um pouco. O segundo trimestre, ele é das 14 às 26 semanas. Só pra quem é mamãe que vai entender o que eu tô dizendo. Mas chegar no segundo trimestre é um alívio gigantesco, é uma felicidade imensa. Por quê? No primeiro trimestre a gente tem todos aqueles medos, né, que eu falei no primeiro vídeo, tem tudo aquilo. E no segundo trimestre a nossa cabeça ela já deu uma acordada, ela já deu uma aceitada que a gente tá grávida, o nosso corpo já tá se modificando, né? A gente já tá aceitando essas adaptações. E junto com essa transição do primeiro trimestre para o segundo, tem também os primeiros chutes do bebê que a gente consegue sentir. Que acho que depois de escutar o coraçãozinho deles batendo a primeira vez é uma das coisas mais emocionantes que a gente pode sentir. Eu senti o Vicente chutando com 16 semanas e foi único. Acho que só sentindo realmente, só vivenciando esse momento. É uma tremidinha que você não consegue entender o que é, mas depois você vai descobrindo, sabe, com o seu corpo, você vai sentindo a sua barriga começando a crescer. Então eu acho que o segundo trimestre é um momento mais leve da gestação. É um momento onde a gente tem para se preparar realmente, preparar o enxoval, que é a parte mais gostosa, preparar tudo para a chegada do nosso baby. Mas no segundo trimestre também é muito importante continuar com os cuidados do primeiro trimestre, né? Tentar se alimentar melhor, tentar introduzir alimentos mais saudáveis na nossa alimentação, porque o neném ele tá em formação ainda, então tudo que a gente vai consumindo vai passando pro nosso bebê. E o que a gente quer é ter um bebê bem saudável, que seja bem forte, né? Então, tudo que a gente consome é importante lembrar que vai direto para ele. No segundo trimestre, também é feita uma bateria de exames comum, aquela igual a gente faz no primeiro, porém a diferença é que no exame da glicose não é mais feito pelo sangue. Aí a gente faz aquele exame da glicose que é super chatinho, que tu tem que tomar um líquido, fica 2 horas. Gente, é horrível. Meu Deus do céu. Pra mim, esse exame foi o pior na gestação inteira. Apesar de que eu tive que me acostumar a tirar sangue, que eu também não gostava, mas isso é uma coisa que tu acostuma. Vacina também tu acostuma. Mas esse exame da glicose foi horrível. O líquido em si, ele é ruim, mas você toma tudo bem, né? Mas eu acho que o pós do exame é muito complicado, porque eu fiquei ruim o dia inteiro. Fiquei enjoada, fiquei tonta, só queria dormir, aí dormia, tipo, ficava ruim. Mas é um exame bem necessário. Então, além desse da glicose, é feito normal, de sangue, é feito o do combizinho direto, que é pra ver se o seu sangue, se for negativo, se ele vai rejeitar o bebê na próxima gestação. Esse exame, gente, é bem legal. Eu conversei com a minha médica, ela me explicou, porque, por exemplo, eu sou A negativo. E se o meu neném for positivo, depois do parto, geralmente ele cria anticorpos para expulsar, né? Então, no parto é tomada uma injeção para que quando eu tenho meu segundo filho, eu não venha a expulsar o meu bebê do corpo. Outra parte do segundo trimestre que é bem legal a gente estar falando é a parte do enxoval. A parte do enxoval que é a minha parte favorita, né? Ali o neném ele já passou do maior perigo, né? Já passou dos 3 primeiros meses, então já me senti confortável em começar a comprar as coisinhas pra ele. E aí comecei a pensar em decorar o quartinho, pensar em tema. Então é uma parte bem gostosa que vocês têm que aproveitar muito, porque passa rápido. E dizendo pra vocês, o segundo trimestre da gestação é o trimestre mais leve, é quando a gente se sente um pouco melhor. Parece que o nosso corpo mesmo dá uma aliviada naqueles sintomas do primeiro trimestre, de azia, enjoo, sono, né? Tudo isso dá uma aliviada, acho que principalmente o sono. A única coisa negativa que tu tens de sintoma, pelo menos que eu tive de sintoma nesse segundo trimestre, foi a vontade de fazer xixi. É assim, gente, direto. Eu tive muita vontade de fazer xixi, eu tinha que levantar, sair correndo, às vezes perigo de fazer xixi nas calças, né? Comecei a usar até absorvente com medo de fazer xixi nas calças, porque
é muito forte, porque a pressão é muito grande, né? O neném tá começando a crescer. Então, no segundo trimestre, ele realmente tá começando a crescer, tá começando a se esticar. Então, todos os seus órgãos ali ficam muito comprimidinhos, né? E aí acaba forçando a tua bexiga. Então, eu acho que a única coisa realmente que eu senti no segundo trimestre foi essa vontade intensa de fazer xixi, até mesmo de madrugada. Mas eu acho que comparado com os sintomas do primeiro trimestre, isso foi fichinha. Porque eu acho que aquele pior do sono, do enjoo, tudo foi dando uma aliviada. Então foi um momento onde eu me senti mais preparada para realmente focar no enxoval do meu baby, né? Focar nas coisas que eu queria. Outra dica sempre bem legal que eu gosto de dar é assistir bastante conteúdo, pesquisar bastante informação. Então foi um momento que eu me senti mais preparada para estudar sobre a gestação e me preparar para ela. Com relação aos exames, no segundo trimestre também é feito um exame, né? É um ultrassom super importante que se chama morfológico, é o exame morfológico. Ele não é dado pelo SUS, tá, gente? Igual o transnucal ele é dado, né, no primeiro trimestre, mas o morfológico não. Mas é um exame que, se eu puder aconselhar você a fazer, mesmo que tenha que ser particular, eu aconselho, porque é um exame muito importante. Ali você consegue ver antes se vai ter probleminha de coração, ou se tem síndrome de Down, ou qualquer outro tipo de anomalia, né? Você consegue estar vendo antes nesse exame. Então ele é um exame bem completo, foi bem demorado. E nesse eu também consegui fazer o 3D, que era pra ver o rostinho do Baby Vicente. Apesar de que eu não consegui ver, porque ele se escondeu. E olha que o doutor, ele ficou insistindo bastante tempo pra tentar ver o rostinho dele, mas não adiantava. Ele só parava com a mão na boca e por nada no mundo ele queria tirar. Então, acho que só vou ver o rostinho dele mesmo quando ele nascer, porque é quando vai dar. Ele é muito teimoso. E aí, quando eu fiz esse exame morfológico, foi quando eu realmente vi que ele tava tomando forma de neném. Porque antes é tudo muito pequenininho, né? Então, se eu não me engano, ele tava com 5,7 centímetros no último ultra que eu tinha feito. E nesse morfológico, ele tava com 30 centímetros e 491 gramas. Ele era muito magrinho, mas ele já tava começando a tomar tamanho de neném. Ele já era do tamanho de uma régua. Então, já começou, assim, aquela sensação de que pronto, meu filho já tá formadinho. Agora é só ganhar peso. Eu fiz esse exame morfológico com 22 semanas e 3 dias. Então, como eu disse pra vocês, ele já tava grandinho, já tava compridinho, só precisava realmente ganhar peso. Mas o exame foi super legal, o médico foi bem atencioso comigo, mostrou tudo, sabe? Deu pra ver os bracinhos, a coluna, os pezinhos, foi muito legal. Uma parte bem importante que eu quero falar pra vocês no segundo trimestre é que eu tive um pequeno sangramento. Foi muito pequenininho mesmo. Mas como a gente tinha perdido um neném uma vez, ano passado, eu achei melhor ir até o hospital maternidade, né? Até a maternidade, pra ver se tava tudo certo. Porém, eu sofri um estresse bem grande naquele momento e acabei ficando meio irritada e tive esse pequeno sangramento. Mas fui no hospital, tava tudo bem. É normal, tá, ter esse tipo de sangramento. Claro que é importante você estar procurando um hospital, procurando um médico. Mas é uma coisa comum que pode acontecer. Aliás, tem mulheres que passam a gestação inteira, os 9 meses completos, menstruando ou então tendo sangramento. É importante salientar também que todos os meus exames, da bateria de exames do segundo trimestre, também deram todos bons. Então foi algo bem satisfatório pra mim, foi algo bem bom mesmo, porque eu fiquei um pouco mais tranquila, né? Porque esse exame de glicose pra ver as diabetes é algo que me deu um pouco de medo, porque é muito fácil você desenvolver a diabetes gestacional. E eu fiquei muito feliz que a minha diabetes quer dizer, que eu não tenho diabetes, né, que a minha glicose estava ótima. E aí foi quando também eu comecei a dar uma relaxadinha no sentido de dar uma acalmada, respirar um pouco, e eu consegui voltar a consumir alguns alimentos que eu não estava mais consumindo. Então eu voltei a tomar café pela manhã, né, eu não estava tomando nem cafeína no primeiro trimestre. E aí, às vezes, tomo refrigerante, voltei a comer pizza, essas coisas assim. Claro que nem em excesso, mas consumir normal, tá? Então, procurei sempre ter uma alimentação um pouco mais balanceada para passar nutrição pro meu filho, mas também consumir outros tipos de alimentos sem problema nenhum. Basicamente é esse o resumo do segundo trimestre. É um alívio para as mamães que estão no primeiro trimestre, acredito, escutarem isso que eu tô falando, porque realmente é o trimestre mais leve. Tirando essa parte do xixi ali pra mim,
Foi um trimestre muito leve, porque eu não tive enjoo, a azia deu uma aliviada, então era tudo muito mais tranquilo, eu me senti muito mais disposta. Como eu disse, eu acho que é o nosso corpo mesmo, deixa a gente preparada, veio todo aquele processo de aceitação, de adaptação do corpo. Então, eu acho que no segundo trimestre é um ótimo momento aí pra você estar fazendo o enxoval do seu baby, pensando no quartinho, pensando nas compras. Porque o terceiro trimestre, gente, não é fácil, tá? Mas isso é papo para outro vídeo. E aí, se vocês quiserem saber do vídeo do terceiro trimestre, não esquece de curtir esse vídeo, que é super importante para mim saber o que vocês estão achando, se vocês querem mais vídeos ou não. E comenta aqui embaixo para mim se você é tentante, se você é mamãe, em que fase da gestação você tá, que eu quero conhecer um pouquinho melhor vocês, tá bom? Beijo!